nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amados irmãos e irmãs, a liturgia nesta quinta-feira, ela é rica em significados. Na verdade, o dia de hoje, já na aurora, já começamos com muitos significados. Vamos compreender, caríssimos irmãos e irmãs, o dia que nós estamos celebrando. Quinta-feira Santa, início do Tríduo Pascal. Pela parte da manhã, em todas as catedrais, acontece a missa dos Santos Óleos, ou a missa da unidade. Ali, os padres, junto com o bispo, celebram aquela Eucaristia, onde os padres renovam as promessas sacerdotais e tem a bênção dos santos óleos e a consagração do crisma, os óleos que são utilizados para a celebração dos sacramentos. Por questões pastorais, muitas dioceses celebram na segunda, na terça, ou até mesmo na quarta-feira, pela parte da manhã, ou às vezes à noite. Mas o dia mesmo de celebrar a missa da unidade, ou a missa dos santos óleos, é na quinta-feira, pela parte da manhã. À noite, a partir das 17 horas, a igreja convida-nos a celebrar a missa da ceia do Senhor. Nós atualizamos aquele momento onde Jesus senta com seus discípulos antes de ir para o Monte das Oliveiras e ali ser entregue por Judas aos soldados. E a liturgia ela traz para nós duas experiências de ceia. No livro do Êxodo, na primeira leitura, nós encontramos a preparação de um povo que vai iniciar a sua Páscoa, que vai fazer a sua Páscoa. E não sei se vocês já leram em casa, ou se ouviram atentamente a leitura, mas existe um ritual. Deus, o Senhor Deus, pede a Moisés e Arão, lá no Egito, ou seja, o povo ainda vivia a experiência de escravidão, vivia sobre a escravidão no Egito, e Deus escuta as suas orações, os seus clamores, os seus choros, vê o seu sofrimento e vem ao seu encontro, envia Moisés e Arão e pede para que eles se preparassem e organizassem uma refeição. E essa refeição seria então a preparação para a sua partida. O texto diz: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convida também um vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue
e untareis os marcos e a travessa da porta, na casa em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-los com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Ou seja, alimentar prontos para a partida. Era a última refeição para que eles iniciassem então a sua caminhada, iniciassem a sua Páscoa. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui é a Páscoa judaica. Eles se preparam para sair do Egito e ao encontro da terra prometida. Por isso Deus envia Moisés e Arão como seus principais mensageiros, organiza aquele povo e esse povo então se põe a caminho. Agora, prestemos bastante atenção. Este mês será para vós o começo dos meses, ou seja, a partir desta refeição, tudo muda na vida desse povo de Israel. Será uma nova era, um novo tempo na vida deste povo. A partir dessa ceia, a partir desta refeição, a partir desta Páscoa, tudo será novo na vida do povo de Israel. Isso é promessa de Deus e isso acontece na vida do povo de Israel. Agora voltemos-nos para o Evangelho de hoje. Nós encontramos Jesus que está se preparando para a Páscoa, para celebrar a Páscoa judaica. Eles tinham esse hábito, né? Uma vez por ano, eles celebravam para fazer memória da passagem do povo de Israel para a terra prometida. Isso era muito, e o costume ainda continua. E Jesus estava com os seus discípulos, não celebrando a Páscoa, mas numa refeição, justamente ali com os seus discípulos, onde inicia esse caminho que estamos iniciando com essa Eucaristia, com esta missa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. A liturgia, o Evangelho de São João, começa a nos dizer que Jesus tinha consciência de que o seu tempo e a sua hora estava chegando. Ele sabia, por isso a beleza do que nós estamos celebrando e sobretudo o que nós iremos celebrar no domingo da ressurreição é que Jesus, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele se entrega. Por isso diz: eis o cordeiro imolado. Ele se doa para ser imolado, para salvar a todos nós. Então, ele, sabendo que a sua hora está chegando, sabendo quem vai trair, ele se entrega, ele se doa, justamente para que o projeto do Pai se conclua na sua vida, que o projeto do Pai se realize de modo pleno na sua vida. Por isso então, ele prepara os seus discípulos para os últimos acontecimentos, mas antes dele ir para a cruz, dele ir para o Monte das Oliveiras e da partir dali fazer a sua via crucis, ele dá os seus últimos ensinamentos. Por isso hoje a igreja diz que nesta Eucaristia nós celebramos a instituição de dois sacramentos: a Eucaristia e a ordem. O sacramento da Eucaristia e da ordem, pois Jesus institui esses dois sacramentos. O sacramento da Eucaristia é o alimento que nos sustenta nessa caminhada para o céu, e o sacramento da ordem é o sacramento que institui os servos, aqueles que estão no mundo para servir. Por isso,
Jesus, após estar sentado à mesa com os seus discípulos, ele levanta, tira o manto, coloca uma toalha, o termo até mesmo não é toalha, mas um avental, no sentido de que ele se reveste do seu lugar de Senhor e se coloca no lugar de servo. Tirar o manto significa isso. Ele retira o manto no lugar de Senhor, coloca o avental ou a toalha, como se diz, no lugar de servo e começa então a lavar os pés dos discípulos. Jesus não diz nada, ele apenas se levanta, tira o manto, pega a toalha e a bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. João não diz qual foi o primeiro, justamente para dizer que não existe precedência para Jesus. Todos são amados na mesma medida, mas destaca para a atitude de Pedro. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro diz: tu nunca me lavarás os pés. E Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E Pedro então diz: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O que é que Pedro quis dizer aí? Eu quero participar da sua vida, eu quero ter parte, eu quero fazer comunhão contigo, eu quero estar em plena comunhão contigo. Então, se lavares os pés, é um sinal de fazer parte contigo, de estar em comunhão contigo. Então, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E aqui a gente lembra de São João Paulo II, quando ele fala de Nossa Senhora, ele diz: totus tus, todo seu, ó Maria. Pedro fala do mesmo jeito, com outras palavras: eu quero ser inteiramente teu, Senhor. Toma-me, dá-me um banho, porque eu quero pertencer tão somente a ti. É uma entrega total de Pedro a Jesus. Mas Jesus diz: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já estás todo limpo. E depois Jesus revela outra coisa: nem todos estão limpos. Nem todos estão limpos. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus agora está falando do coração. Naquela mesa, naquela refeição, também Judas Iscariotes estava presente. E o coração de Judas já estava dominado as motivações que o levaram a trair. A ambição pelo dinheiro, a busca pelo poder. Então, o coração de Judas estava visitado e estava ocupado com as sujeiras deste mundo. E por isso, então, Jesus diz: nem todos estão limpos. Jesus sabe, Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece cada um de nós. Olhando para nós aqui, amados irmãos e irmãs, o Senhor sabe se nós estamos com o nosso coração limpo ou não, se estamos com a nossa mente limpa ou não, sobretudo o nosso coração, pois o coração na Bíblia é o lugar de onde saem coisas boas e más. O próprio Jesus disse isso. É lá no coração onde mora, de onde brota o que é bom e o que é mal, o que torna puro e impuro o homem. Peçamos ao Senhor nessa noite que Ele purifique os nossos corações. Mas ainda entrando no mistério desta celebração por meio deste Evangelho, após concluir o rito de lavar os pés dos seus discípulos,
Jesus então volta para o seu lugar, se reveste com o manto e disse: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Quando nós chamamos Jesus de mestre, nós nos colocamos no lugar de discípulos. Se Jesus é mestre, nós somos discípulos, e o discípulo faz o quê? Escuta o seu mestre. E quando nós o chamamos de Senhor, nós o reconhecemos como a nossa divindade, como o nosso Deus. E nós então, se o reconhecemos como Deus, se o reconhecemos como Senhor, nós precisamos nos unir a Ele, estarmos unidos ao Senhor, e essa união deve nos levar a fazer tudo aquilo que Ele fez. Por isso então, os discípulos é ensinado por Jesus aqui a compreender essas duas dimensões que eles o reconhecem: mestre e Senhor. Mestre, porque eles devem escutar e compreender o que Jesus está a ensinar, e Senhor, é a Ele que nós devemos estarmos unidos. Daí compreendemos o que Pedro diz: lava minhas mãos, lava-me também a cabeça e não só os pés. Eu quero estar em plena comunhão contigo, eu quero estar unido contigo, Senhor. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, é com cada um de nós. Finalzinho desse evangelho conduz-nos para o recolhimento de nós mesmos, olhar para dentro do nosso coração e nos perguntarmos: que tipo de discípulo eu tenho sido? Que tipo de cristão eu tenho sido no mundo? Eu tenho sido um bom discípulo que escuta o seu mestre e faz aquilo que ele ensina? Eu tenho sido, caríssimos irmãos e irmãs, um servo fiel, que ama e adora o seu Senhor, e unido a Ele, busca revelar para o mundo as alegrias do céu? Porque o que Jesus pede aos seus discípulos é isso. Jesus institui o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, e também um mandamento hoje. O mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olhar para o outro e sempre estar disposto a servi-lo. E hoje, rezando com essa liturgia, durante a parte da manhã a gente organizou umas coisinhas, mas à tarde eu tirei para rezar um pouquinho e ficava pensando justamente sobre isso. Nós, às vezes, realizamos algumas coisinhas, pequenos gestos para com o irmão, traz uma alegria ao nosso coração, e quantas vezes nós queremos ser reconhecido por aquilo que nós fazemos? Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós incorremos neste pecado? Queremos que reconheçam o bem que nós fazemos, queremos que reconheçam aquilo que nós fizemos, mas Jesus deixa bem claro hoje: ser meu discípulo é se colocar na condição de servo, é estar aberto a todos os momentos para servir, e não para ser servido. E a nossa igreja
tem nos ensinado muito, por meio do Papa Francisco, por meio de alguns sacerdotes e de alguns leigos, essa dimensão do reino de Deus, que se constitui aqui na terra, por meio do serviço, dessa abertura de coração, estar sempre pronto para ajudar o outro, e sem querer retorno, sem querer reconhecimento, mas sempre estar disponível para ajudar. Só assim, amados irmãos e irmãs, nós seremos discípulos de Jesus. Só assim estaremos unidos a Cristo. Só assim seremos a igreja que Jesus deixou no mundo. Por isso a pergunta que nós devemos fazer é essa. Assim como o povo de Israel, ao iniciar aquele novo mês, o primeiro do ano, e fez aquele caminho para uma vida nova, nós também, ao celebrarmos a Páscoa do Senhor, os cristãos, aqueles que celebram esta Páscoa, somos convidados também a fazer esse mesmo movimento e para uma outra experiência de vida, sair do nosso egoísmo, sair do nosso comodismo, sair dos nossos pecados e agora para a verdadeira experiência de ser discípulos do Mestre. Viver como ressuscitados é viver, caríssimos irmãos e irmãs, a alegria de pertencer a Cristo, de estar em plena comunhão com Cristo e nesta comunhão revelar para o mundo o Senhor. Por isso, a comunhão que nós recebemos na Eucaristia favorece essa unidade com o Senhor. Quando você comunga, quando você recebe Jesus na Eucaristia, você está se comprometendo com toda a missão de Jesus. Quantas pessoas às vezes não compreendem isso? Se eu comungo o corpo e sangue de Cristo, eu estou dizendo para mim mesmo, eu quero ser um outro Cristo no mundo. Eu quero viver e atualizar todo o mistério da vida de Jesus no mundo. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos conhecer, precisamos amar e precisamos servir. Então, quando você levantar hoje e vir receber Jesus na Eucaristia, lembre-se disso. No momento que o padre, que o ministro colocar a comunhão na sua mão e você receber, você comungar, lembre-se, você está se comprometendo com Jesus, de fazer o que Ele fez, de ser presença de Deus no mundo. Perguntemos-nos agora, a nossa igreja, a nossa paróquia aqui no Senhor Deus Menino, tem sido presença de Deus para o povo de Bicaraí? Nós que formamos a igreja do Senhor, que formamos a paróquia do Senhor Deus Menino, estamos sendo presença de Deus para o povo aí fora? Quando as pessoas encontram conosco, elas conseguem ver Deus, elas conseguem lembrar de Deus, porque a comunhão que eu faço na Eucaristia é esse compromisso que eu estou fazendo. Eu preciso levar Deus para os ambientes onde eu estou. E o primeiro lugar que você precisa levar a presença de Deus é na sua família, é na sua casa, é no seu casamento, é na vida dos seus filhos, é no seu ambiente de trabalho e, sobretudo, na sua comunidade de fé. Porque às vezes na igreja, por mais que nós estejamos participando do rito litúrgico, da celebração, a nossa postura não está revelando a presença de Deus. E aqui eu não estou julgando ou condenando ninguém,
Mas às vezes, caríssimos irmãos e irmãs, se nós não tomarmos cuidado, nós nem mesmo dentro da comunidade de fé somos capazes de resplandecer e revelar a face de Deus. Com gestos simples, gestos bem simples, acolhedores, amáveis, que olhando para um para o outro e cuidando sempre, sendo gentil. A gentileza faz parte da educação do ser humano, mas para nós cristãos é uma exigência. Precisamos ser gentil com todos e viver essa dimensão. Então, que ao iniciar esse tempo de preparação para a ressurreição do Senhor, já estamos celebrando a Páscoa, que nós possamos lembrar disso lá no domingo, quando Cristo ressuscitar, e com Ele nós ressuscitarmos juntos. Nós precisamos ser um povo novo, uma igreja nova, pessoas renovadas pela experiência do Cristo, que hoje nos ensinou a ser servos, e Ele vai também nos ensinar a amá-lo. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, de que maneira Jesus vai nos chamar a amá-lo, nos amando. Jesus vai nos amar de tal maneira que Ele vai se deixar, se permitir, se entregar para ser pregado na cruz. É ali na cruz. Quando nós olharmos, mirarmos na cruz, é que nós iremos ver o quanto Deus nos ama, e por isso então, do alto da cruz, o Senhor nos chama também a amá-lo. Por isso, os cristãos devem ser marcados pela experiência do amor. Nós somos o povo que ama e não odeia, e não fica com ódio, com rancores, com raiva, não. Nós precisamos superar tudo isso, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus. Por isso, quem comunga, principalmente, quem recebe Jesus da Eucaristia, precisa exercitar a sua vida essa dimensão. Eu preciso amar mais. Receba Jesus da Eucaristia e diga: Senhor, me ensine a amar como Tu mesmo me amou. Faça essa oração, faça dela uma jaculatória. Me ensine a amar como Tu mesmo me amou. Me ensina a amar como Tu mesmo me amou. E assim, amados irmãos e irmãs, o mundo será melhor, a nossa vida será melhor, as pessoas que estiverem ao nosso redor se sentirão muito melhor, mais leve, mais feliz, porque elas vão encontrar em nós a presença de Deus, vão encontrar em nós fagulhas da presença de Cristo. Então, a comunhão, a Eucaristia nos compromete diretamente com a missão de Jesus. Todos nós somos chamados a exercer, por meio da nossa fé, por meio da nossa comunhão, o serviço ao reino de Deus, que se concretiza na vida do irmão. Nós só servimos a Deus no irmão. Por isso, peçamos ao Senhor nessa noite que nos ajude, ainda dá tempo da nossa conversão. Se até hoje, se até agora você não se converteu, ainda dá tempo, porque só celebrará a Páscoa do Senhor quem se converter, porque a conversão é o meio pelo qual nós alcançaremos a ressurreição, alcançaremos então a verdadeira experiência de Páscoa, liberdade total na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos as nossas